Novel e fanfic narradas. Teen Wolf nascido no sangue. Capítulo 51. Lacrosse tomava um bom tempo dele todos os dias, mas ele conseguia lidar com a perda por não ter nada digno de nota para fazer em casa todos os dias. Ficar à toa ou raro encontro com Boyd era tudo o que ele tinha para fazer em seu tempo livre. Depois de dizer a Scott o que fazer, seu plano era descobrir onde Derek estava sendo mantido, mas ele sabia que isso seria uma tarefa muito mais difícil de realizar. Sim, ele se lembrava do cheiro de Derek, mas isso não era tudo. O cheiro deve ter desaparecido há muito tempo, levado pelo vento. De qualquer rota que eles passassem e sem mencionar que os Hunters provavelmente tinham um jeito de esconder seus rastros. Qualquer que fosse o motivo, ele sabia que eles tinham que começar do começo. Então, como fazemos isso? Os dois ficaram na escola depois que Kate foi buscar Allison, querendo pensar em maneiras de encontrar Derek. Se eu soubesse disso, não estaríamos aqui, não é mesmo? A resposta dele foi tão sarcástica quanto possível, porque eles sabiam que não tinham a mínima ideia de por onde começar. Malia revirou os olhos para a resposta dele, mas não disse nada contra e, em vez disso, queria saber o que ele achava de Allison ser uma caçadora. Sério, Malia. Nós dois sabíamos que isso ia acontecer em algum momento. Ela vai descobrir um dia desses, gostemos ou não. Tristan disse calmamente. Não importava o quanto ele tentasse minimizar isso parecendo perfeitamente calmo, Malia sabia que ele era tudo menos isso. Quer ele admitisse isso a alguém ou não, ambos sabiam que ele gostava muito da companhia da herdeira Hunter. Ela vai acabar colocando uma arma na nossa cara e você e eu sabemos o que vai acontecer naquele momento. A última parte da frase dele não foi dita porque reconhecê-la verbalmente deixou uma sede horrível em sua boca. Tristan balançou a cabeça em desânimo e decidiu deixar esse pensamento de lado por enquanto. O que deveríamos estar pensando é como encontrar Derek. Por que deveríamos encontrá-lo em primeiro lugar? Malia perguntou novamente. Tristan segurou a cabeça e gemeu enquanto xingava quantas vezes teve que explicar isso a ela, enquanto Malia sorria para seu rosto frustrado. Seu rosto se contraiu quando ele olhou para o rosto divertido de Malia, mas acabou respondendo à pergunta dela. Porque Malia, nós dois teremos dificuldade em enfrentar o Alpha. Eu teria preferido ligar para Brett e Jean, mas eles vão contar para Satomi no segundo seguinte em que ouvirem o que eu disser. Ter os membros de sua matilha junto com ele era o melhor cenário possível, mas fazer isso de uma forma ou de outra acabaria arrastando a matilha inteira, e embora essa fosse a maneira mais fácil de matar o Alpha, também os colocaria na mira dos Argents. Baixas estavam fadadas a acontecer naquele ponto, e além disso, essa também era sua pequena vingança. O Alpha tinha que pagar por machucar Malia. Malia também entendeu o raciocínio de Tristan, que era o motivo de ela manter o bando no escuro. Ela normalmente não teria pensado em tais coisas se o Alpha tivesse um bando considerável, mas felizmente o único beta que ele tinha era Scott. O que quer que façamos, temos que fazer rápido. Por quê? Porque agora que Derek foi pego, o Alpha terá uma coisa a menos com que se preocupar. Ele hipotetizou. McCall não pode se opor ao seu Alpha, não importa o quanto ele pense o contrário. Ele havia conhecido o Alpha. Algo assim não era algo que McCall tinha esperanças de se opor com sua própria vontade. O garoto era fraco. Ele era como uma folha no meio de uma tempestade, soprada para todos os lados sem um chão sólido para se segurar. A única coisa que Tristan estava bem com Scott fazendo era chamar o Alpha, nada mais. Mas ainda não sabemos por onde começar com Derek. Não é como se pudéssemos ir e perguntar ao Sr. Argentergenge a sua localização. Malia acrescentou. Tristan pensou um pouco antes de uma expressão incerta cobrir seu rosto. Acho que posso saber como encontrá-lo. É um tiro no escuro, mas pode funcionar. Malia perguntou impacientemente. Bem, o que é? Ele riu das palhaçadas dela, mas respondeu mesmo assim. Talvez eu consiga sentir o ódio dele? Ódio? Tristan então assentiu e explicou. Você pode não ter percebido, mas o cara tem um pouco de ódio, sim. É quase tão sufocante quanto o do Alpha, mas é que ele não age sobre isso. Tenho certeza de que ser capturado pelas mesmas pessoas que mataram sua família certamente o deixará irritado de alguma forma. Malia parecia insegura enquanto olhava para Tristan de um jeito que ele não conseguia identificar. Então, você consegue rastreá-lo pelo ódio? Ele deu de ombros para o ceticismo dela, já que nem tinha certeza se conseguiria fazer algo assim. O máximo que ele já fez foi rastrear uma presa pelas emoções intensas que ela estava exalando naquele momento. Ele nunca tentou rastrear algo pelas emoções dela depois que dias se passaram, já que aquele cheiro teria ido com ela. Ele teria que ir até onde Derek foi pego e começar de lá para ver se conseguia captar algum sentimento persistente. Ele conseguiria sentir o cheiro do sangue dele muito facilmente e com Malia ao seu lado, rastreá-lo de lá não deveria ser tão impossível quanto parece. Bem, a escolha é sua. Vamos acabar logo com isso. Ela se levantou e limpou o traseiro antes de seguir Tristan para fora da escola. Como nenhum deles estava envolvido em atividades extracurriculares depois da escola, exceto o treino de lacrosse de Tristan, eles estavam praticamente livres o dia todo após o sino de fechamento. Tristan pisou fundo no acelerador e acelerou pela estrada principal antes de desviar em direção à parte da floresta onde ele presumiu que Derek havia sido pego. Foi constrangedor pensar que um lobisomem como Derek foi pego novamente pelos Argents depois de ter sua bunda salva por Tristan na primeira vez. Se ele sabia que precisaria de Derek tão cedo, talvez ele realmente devesse ter cogitado a ideia de resgatá-lo quando ele foi pego. Eles pararam em uma clareira, pois o carro não conseguia ir mais longe e saíram.
Você sente algum cheiro? Malia fechou os olhos em concentração e cheirou o ar por alguns minutos antes de seu nariz se contrair quando ela olhava para uma direção específica. Pronto. Acho que peguei alguma coisa. Seguindo a liderança de Malia, ambos se aventuraram um pouco mais fundo na floresta enquanto Malia rastreava a origem do cheiro que havia captado antes. À medida que se aprofundavam, Tristan começou a sentir um leve cheiro de sangue e eles seguiram até chegarem ao local onde ele estava concentrado. Sim, é do Derek, tudo bem. Tristan disse enquanto sentia o cheiro forte do aroma metálico decadente que simplesmente provocava suas narinas. Malia olhou em volta confusa e finalmente para Tristan antes de perguntar. Nós sentimos o cheiro dele. Como você vai encontrá-lo através das emoções dele com isso? Tristan se ajoelhou e passou a mão pelo lugar onde podia sentir o sangue seco de Derek. Sabe, Satomi sempre costumava falar sem parar sobre espiritualidade e coisas do tipo. E eu realmente tenho meditado sobre isso nos últimos dias até que recentemente tive essa ideia. E daí? Você vai usar o mojo espiritual para entrar nessa? Ela perguntou genuinamente, apesar do tom sarcástico que sua voz poderia ter. Ela era uma verecoiote com uma conexão com corpos celestes lunares. Ser sarcástica sobre espiritualidade não era algo que ela faria em um ambiente como esse. Um sorriso largo apareceu de repente no rosto de Tristan quando ele sentiu algo no fedor de sangue, um cheiro familiar fugaz porém pesado e almiscarado. Ele fechou os olhos e se concentrou no cheiro coberto de sangue enquanto tentava diferenciá-lo claramente das outras coisas na atmosfera que seu nariz conseguia perceber. A área ao redor dos seus olhos escureceu enquanto as veias ao redor das órbitas ficaram pretas e venenosas, o que era claramente visível para quem estivesse olhando. Seus olhos azuis brilharam enquanto suas pálpebras se abriam com uma intensidade mais brilhante do que Malia sabia e foi quando ela percebeu que ele havia mudado. Algo sobre a luta com o Alpha o mudou. Eu entendi. Vamos. Nenhuma palavra precisou ser dita, pois ambos saíram em um borrão, dessa vez com Malia seguindo a liderança de Tristan. Em um porão de masmorra sob a casa Ali, Derek olhou cansado para Chris, que o torturava há dias, e tudo o que ele desejava naquele momento era cravar suas presas na garganta do caçador à sua frente. Olhe para mim o quanto quiser, mas isso não vai mudar nada para você. Eu pensaria no que me dizer para parar o que estou prestes a fazer com você. Chris disse em um tom entediado enquanto continuava olhando para uma pilha de armas e outros dispositivos de tortura que ele queria tentar em Derek. O quarto em que estavam tinha Derek amarrado a uma estrutura metálica com rede de ferro, todo ensanguentado pelas torturas que receberá de Chris e Kate nos últimos 2 dias. O quarto inteiro fedia a sangue, mas nenhum dos ocupantes se importava com isso. De massa farpada a luvas de metal com espinhos. De eletrocução a queimaduras. Se não fosse por suas habilidades de regeneração, Derek não teria sobrevivido à primeira noite e o fato de ele ter sobrevivido a tudo que foi jogado em seu caminho era uma prova de sua vontade de ferro e sede de vingança. Capítulo 52. Há outros 2 betas além de você. Quero saber quem são eles. Derek gritou de agonia quando Chris enfiou um alicate aquecido em uma ferida que estava cicatrizando e a abriu novamente. Chris continuou enfiando o alicate no corpo por alguns momentos antes de retirá-lo. Só responda a minha pergunta e tudo, isso vai parar. Você estaria nos poupando muito tempo. Ele não pareceu nem um pouco perturbado ao ver o semblante quase morto de Derek. O homem em questão parecia um fantasma comparado a como ele parecia há poucos dias. Sua pele estava muito pálida devido à perda constante de sangue que ele sofreu nas mãos de 2 arjetes irritados. Suas órbitas oculares pareciam 2 buracos fundos, de tão pretas e secas que estavam depois de sofrer torturas diárias seguidas de gritos de agonia. Derek finalmente conseguiu recuperar um pouco do tom de voz e resmungou. Não sei quem são os betas. Dizer apenas essas palavras drenou toda a energia de seu corpo e o fato de ele ainda não ter bebido um copo de água desde sua captura aumentou seu estado de fadiga atual. Chris zombou ao ouvir as palavras de Derek. Eu nem preciso olhar para você e saber que você está mentindo. Mesmo que você não tenha pena de mim ou da minha família, não que nós precisemos disso, pelo menos tenha pena de si mesmo e evite qualquer sofrimento futuro. Os olhos de Chris tremeram quando ele viu muitas armas e equipamentos de tortura, todos ensanguentados e jogados para o lado, cortesia de sua irmã Kate. Bem, felizmente para você, diferente de você, eu não tenho todo o tempo livre do mundo. Então eu realmente aconselho você a usar esse tempo para tomar uma decisão que determinará seu futuro permanente. Chris deixou Derek com seus próprios pensamentos e saiu do calabouço subterrâneo. Ele olhou para o relógio e viu que Alison deveria estar em casa a essa hora, pois ele também precisava supervisionar o treinamento dela. Por mais que confiasse em Kate como a árvore confia no machado, ele não deixaria Kate encher a cabeça do seu anjinho com qualquer comportamento psicótico que ela parecesse ter adquirido em algum lugar. Quanto a Derek, se ele ainda se recusar a obedecer daqui para frente, então ele já não é mais útil. Graus. Ponto de vista de Malia. Segui Tristan enquanto ele liderava o caminho em direção ao local onde ele acreditava que Derek estava preso. Estamos indo na direção da antiga casa Ali. Eu informei, fazendo parar quando um olhar pensativo surgiu em seu rosto ainda estoico. Às vezes me pergunto como as pessoas podem realmente dizer que é difícil fazer uma leitura dele. Para alguém que praticamente usa o coração nas mangas e expõe suas emoções para todos verem. Ainda é um quebra-cabeça para mim que as pessoas ainda digam a ele para se expressar mais.
Eu consigo lê-lo como um livro sem nem tentar na maioria das vezes, e apesar da atitude silenciosa e do rosto padrão de rocha sólida que ele mostra para estranhos, Tristan era um indivíduo bonito e sensível. Bem, na maioria das vezes pelo menos. Ele se virou e me deu um conselho de cautela. Mantenha seus olhos afiados e seus sentidos abertos, Malia. Já fazendo isso, não é preciso dizer que Derek poderia muito bem ser usado como isca para atrair outros sobrenaturais. Da mesma forma, qualquer um que venha em um esforço para resgatá-lo seria ensacado e marcado. À medida que nos aproximávamos da casa, não pude deixar de perguntar: o que faremos se encontrarmos Chris e Kate? Eu podia ver que algo sobre Kate irritava Tristan violentamente, mas ninguém sabia o que era, então, obviamente, eu queria saber se ele iria perder a cabeça e esse ponto e descontar toda sua frustração nela. E como eu esperava, ainda vamos nos mover de acordo com o estado de Derek. Se ele tiver alguma coisa para nos ajudar, então prosseguiremos independentemente de quem encontrarmos. Ele disse: os Argentergengia descobrirão sobre nós mais cedo ou mais tarde, e embora isso possa implicar Satomi, é muito melhor do que ela descobrir logo no começo. Eu gemi com essas palavras e involuntariamente franzi a testa com o que elas significavam. Embora eu esteja mais do que emocionado com a perspectiva de nós dois irmos contra um alfa, o fato de Tristan ter ficado com visão de túnel para isso não foi fofo de forma alguma. Não era a primeira vez que algo assim acontecia, então eu sabia que nada disso iria acabar até que ele saciasse sua sede. Era também por isso que ele não queria muita gente por perto. Pelo menos uma das razões. Não consigo sentir ninguém por perto, vamos. Nós dois começamos a correr e diminuímos uma boa distância até que Tristan nos fez parar novamente. Sinto cheiro de sangue, e muito ódio. Ele cheirou o ar por alguns segundos. Está vindo de algum lugar subterrâneo e é fresco. Derek definitivamente está aqui. Se antes eu era cético, agora tenho certeza absoluta de que o pai de Allison faz algum tipo de comércio ilegal. Que tipo de caçador esconderia sua presa em sua própria casa? Encontrar Derek depois disso foi fácil, pois Tristan e eu só tivemos que seguir o cheiro de sangue e nos deparamos com um portão que levava ao subsolo. Senti um cheiro familiar que imediatamente esclareceu tudo. Chris esteve aqui, e ele não cheira tão bem. Ele estava misturado ao cheiro de Derek como se tivesse se banhado com seu sangue. Seguimos pelo túnel com o cheiro de sangue ficando mais forte à medida que nos aproximávamos, até chegarmos ao quarto onde Derek estava preso. Graus, 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 graus. Ponto de vista de Tristan. O que diabos vocês dois estão fazendo aqui? Derek perguntou enquanto o ajudávamos a se livrar da amarra na qual ele estava preso. Responderemos isso quando começarmos a nos mover. Não sei quanto tempo eles ficarão fora. Saímos da velha casa e corremos por um tempo antes que Derek parasse e olhasse para nós dois com um pouco de suspeita e uma grande confusão. Por que arriscar sua própria segurança para me resgatar? Vocês sabem que isso pode acabar muito mal para vocês, certo? Sem perder mais tempo, fui direto ao ponto. Precisamos da sua ajuda para matar o Alpha. Ele olhou para nós dois, mais especificamente para mim, e seus olhos ficaram frios. Ele não perguntou por que eu ainda queria matar o Alpha porque Derek, mais do que todos os outros, entendeu quão perto Malia estava de morrer naquela noite. O Alpha definitivamente não estava brincando naquela noite. E como vamos fazer isso? Porque eu sei onde o Alpha está. Ele ficou paralisado com essas palavras e seu choque se multiplicou pelas palavras que saíram da minha boca em seguida. E muito em breve saberei quem ele realmente é. Derek olhou para mim, tentando descobrir a verdade por trás das minhas palavras. Como? Vamos sair daqui primeiro. Os caçadores logo saberão que você desapareceu. Não tive escolha a não ser levar Derek para nossa casa. Já que ele não tinha nenhum lugar para fazer que não estivesse sob vigilância constante e nossa casa era facilmente o lugar mais seguro onde ele poderia estar, fora do escopo dos Argents. Fui direto para a cozinha para preparar algo para o lobisomem faminto comer, não por educação, mas pela maneira como fomos criados. Dar era um ponto essencial das práticas budistas. E o zelador dentro de mim simplesmente não conseguia ficar de pé e continuar observando Derek se apoiando apenas em sua vontade. Acho que tem alguns hambúrgueres na geladeira e sobras de lasanha. Como você descobriu sobre o Alpha? Derek perguntou depois de sair do banho para uma lavagem completa. O cheiro de sangue que ele estava usando praticamente como uma capa ao redor do corpo era muito perturbador para mim, apesar da minha tolerância. Senti o cheiro dele na manhã seguinte, naquela noite, depois de levar Malia para o hospital. Eu disse atrás do balcão. Ele já poderia ter saído do hospital. Balancei a cabeça diante da ideia dele. Ele está na ala especial do hospital. Meio surpreendente, mas sei o que senti. Duvido que ele já tenha saído do hospital. Isso pareceu ter chamado a atenção de Derek, pois eu podia sentir a suspeita saindo dele em ondas. Você disse a ala especial? Ele perguntou, ao que eu assenti enquanto arrumava a mesa. Você se lembra do número do quarto? Eu praticamente parei quando uma lembrança da minha conversa com Elias no início do ano letivo voltou à minha mente. Elias me contou sobre o outro sobrevivente conhecido do incêndio de Ali, mas ele estava em coma e hospitalizado no Beacon Hills Memorial. Meu tio, Peter Ali. O homem meio morto? A sala ficou em silêncio e no segundo seguinte eu já estava na porta, impedindo Derek de sair. Sai da minha frente, Tristan. Não, a menos que você coma primeiro. Você não pode lutar contra nada de bom de estômago vazio. Coma algo primeiro e depois falaremos sobre como estamos matando seu tio.
Apesar de quaisquer sentimentos complicados que ele possa ter, vampiros não são conhecidos por serem muito indulgentes. Isso é lobisomens. Independentemente da decisão que ele tomou ao conhecer o tio, isso não mudará o fato de que eu ainda vou matá-lo. Ele grunhiu de um jeito que seria ameaçador se tivesse feito isso com qualquer outra pessoa que não eu. Então, vocês estão afim de sua briguinha, porque eu estou com uma fome da porra. E Malia simplesmente destruiu a atmosfera pesada com o motivo mais casual que alguém já deu. Capítulo 53. Scott acabou de confirmar que seu tio ainda está no hospital. Tristan disse depois de desligar o telefone com o jovem Beta. A expressão no rosto de Derek não era de diversão, mas de pura malícia, ódio e confusão. Derek olhou para Tristan e Malia, um pouco desconfortável. E como vamos tirá-lo do hospital? Malia olhou para Tristan, que fez o mesmo antes de ambos darem de ombros em sinal negativo. Derek olhou para eles como se estivessem brincando, mas ao ver as expressões honestas em seus rostos, ele foi forçado a se conter para não atacar. Ei, nós tiramos você da sua câmara de tortura. O mínimo que você pode fazer é pensar em algo para mostrar seu valor. Malia retrucou após ver sua expressão. Valor? Derek perguntou surpreso. Bem, sim. Você não espera que a gente te liberte e entregue o Alpha em um pedestal dourado, espera? Malia perguntou sarcasticamente. Derek ficou surpreso ao perceber que os dois adolescentes diante dele não eram nada como Scott e Stiles, que conseguiam pressionar para a submissão. Assim como ele, ambos eram assassinos ferozes. Você está certo. Ele admitiu. Não falo com Peter há tanto tempo, então não sei o que se passou na cabeça dele, disse ele. Mas isso não importa, importa? Ele matou a família por poder, isso é imperdoável. Ah, certo, Tristan não estava ouvindo. Ele sabia o que Derek estava tentando fazer inconscientemente. Ele estava inconscientemente tentando validar as ações de Peter com base em seu relacionamento anterior com um homem. Derek ficou em silêncio e pensou em como tirar seu tio do hospital, mas não conseguiu pensar em nada que não chamasse atenção. Não acho que podemos atraí-lo silenciosamente sem chamar a atenção dos Hunters. Qualquer comoção no hospital será rapidamente reportada ao gabinete do xerife e eles têm pessoas na força. Então isso significa entrar e sair correndo? Perguntou Malia. Mas Derek balançou a cabeça. Não podemos arriscar, a menos que não tenhamos outra escolha. Nesse ponto, Tristan de repente deu uma sugestão. Que tal fazermos Scott atraí-lo como antes? As outras duas pessoas na sala franziram a testa enquanto as memórias daquela noite passavam em suas cabeças em diferentes perspectivas. Como isso é diferente de anunciar o que estamos fazendo dos Hunters? Derek perguntou confuso. Talvez não precisemos fazer isso tão secretamente. Não importa, desde que cheguemos até ele primeiro. Tristan raciocinou. Se o Alpha deixasse o hospital sozinho, tudo bem, mas todos os envolvidos com o Alpha estavam impacientes sobre quando ele iria aparecer novamente. E era por isso que Tristan queria chegar até ele, já que ele foi o primeiro a ter o deslize sobre quem o Alpha realmente era e onde ele estava. Você quer dizer que temos que matá-lo primeiro antes que os outros cheguem até nós? Você percebe que estamos falando do Alpha, certo? Derek olhou sem palavras para Tristan, mas o garoto apenas lhe deu um olhar de, e daí? O mesmo Alpha contra o qual nós dois mal conseguimos lidar. Sim. Você tem alguma outra pessoa capaz em mente? Você poderia ligar para o Scott. Derek sugeriu, mas a única resposta que obteve foi o silêncio e a expressão impassível de Tristan. Tristan olhou para ele secamente e disse, eu disse alguém capaz. Embora ele não tivesse nada contra Scott McCall, o garoto não era alguém em quem ele pudesse confiar uma tarefa assustadora. Embora a possibilidade de Derek traí-los fosse de 50%, ele podia confiar nos 50% restantes que Derek poderia potencialmente se defender do Alpha se os três atacassem. Mesmo que Scott pudesse de alguma forma rejeitar o chamado de seu Alpha, ele não era forte o suficiente para lutar contra ele. Faltava-lhe algo que todos os três tinham, convicção. Simplificando, ele não tinha nenhuma razão substancial para estar lutando contra seu Alpha. Algo tão frágil quanto ter sua vida normal de volta, quando ele não era mais normal, em certo sentido, não ia dar certo. E além disso, se incluirmos McCall, então ele sem dúvida se tornará um fardo. Ele não consegue lutar por merda nenhuma e o máximo que ele conseguiu foi ficar raivoso contra o Alpha. Então sim, não, obrigada. Malia acrescentou. Eles não disseram mais nada e saíram da casa, cada um pensando em como sobreviveriam à noite se não conseguissem matar o Alpha antes do amanhecer. A única coisa é que eles realmente precisavam de Scott para atrair o Alpha e encurralá-lo quando ele estivesse muito longe do hospital ou de qualquer assentamento público. Enquanto o trio estranho caminhava pela floresta por não querer ser identificado com Derek, Kate ficou furiosa quando voltou e viu o porão vazio onde eles trocaram Derek. Ela deveria trocar com Chris, já que era a vez dele treinar Allison hoje, mas ao chegar, ela encontrou o porão vazio, com provas de que havia alguém ajudando Derek a se livrar de suas amarras. Porra, ela exclamou frustrada. Chris não vai gostar nem um pouco disso. Felizmente ela foi sábia o suficiente para informá-lo por mensagem de texto em vez de ligar para ele. Todos saiam. Coloquem suas bundas miseráveis lá fora. Quero a localização de Derek e de quem o ajudou. Pronto. Os caçadores argênteos imediatamente entraram em ação e se moveram em direções diferentes. Cada um em comunicação constante com o outro enquanto anunciavam rotas e registros de patrulha a cada poucos minutos, formando uma rede compacta à medida que se aprofundavam na reserva.
Daigo Pasco, quero que vocês dois fiquem de olho no hospital, na remota hipótese de eles o levarem. Improvável, mas neste momento estamos trabalhando em especulações. Ela ordenou que os caras restantes fossem com ela, mas então se lembrou de algo. Havia algo mais. Chris tinha uma ideia do que poderia ser, mas não lhe contou nada, apenas disse que eram apenas especulações absurdas que não eram verdade de forma alguma, mas que isso por si só já era motivo de preocupação. Ela quase foi forçada a consultar o pai para saber o bestiário, mas isso por si só teria dado uma pista de que havia algo em Beacon Hills que eles estavam achando difícil de lidar. Ela ficou tentada a ligar para Chris e ter uma discussão séria com ele, mas se conteve no último minuto porque sabia, mais do que ninguém, que Chris estava longe de ser incompetente. Ele nunca comprometeria a segurança de sua família por nada no mundo. Então, se ele disse que ela não deveria se preocupar com isso por enquanto, apesar de sua curiosidade fervente, ela não se preocuparia. Seja cauteloso lá fora. Há algo além de um lobisomem rondando as noites junto com os betas. Ela aconselhou. Chris estava a um segundo de sair furioso de casa depois de receber a mensagem de Kate, mas apenas uma coisa o impediu. A Alison. Eles estavam no meio de uma aula de arco e flecha quando ele recebeu a mensagem que o deixou de mau humor. Instintivamente ele sabia que algo estava errado ou que algo estava prestes a dar muito errado e que ele precisava sair, mas quando pensou na segurança de Alison, ele hesitou. Ele ainda se lembrava da noite em que Alison e Malia quase foram mortas pelo Alpha e se não fosse pela chegada oportuna de Derek, Malia provavelmente estaria morta. Mas isso não era tudo. Aquela coisa também estava lá. Quando eles tentaram formar um perímetro ao redor do Alpha apenas para ele escapar novamente, eles descobriram mais tarde que ela havia matado 2 de seus homens, arrancando o coração de um deles e quebrando o pescoço do outro. A razão pela qual Chris sabia era que ele tinha examinado pessoalmente o ambiente onde eles morreram e ele encontrou 2 conjuntos de pegadas próximos um do outro, um de um animal e o outro de um humano. Um humano que poderia acompanhar a velocidade estonteante de um Alpha. Definitivamente não era Derek, então só poderia ser o que quer que fosse aquela coisa. Pai, tem algo errado? Você está parecendo estressado desde que checou seu telefone. A voz preocupada de Alison o tirou de seu devaneio contemplativo. Ele pensou em dar a ela sua mentira de sempre, mas lembrando que ela estava um pouco ciente do que eles fazem, ele decidiu não fazer isso. Sua tia mandou mensagem e disse que Derek escapou com a ajuda de alguém. Quem? Ela perguntou curiosamente. Desde que ela veio a saber de um mundo totalmente novo por trás do véu que ela ignorava. Ela estava ansiosa para aprender tudo o que pudesse só para não sentir mais o medo que sentiu naquela noite. Chris balançou a cabeça com um suspiro. Não sabemos. Pode nem ser um lobisomem. Dessa vez ela ficou realmente surpresa. Se não é um lobisomem, então o que é? Chris sorriu ao ver a curiosidade ardente em seus olhos ainda inocentes e quase se sentiu triste de culpa. Há muitas criaturas sobrenaturais por aí, Alison. Às vezes nos deparamos com acidentes em que não conseguimos identificar a espécie sobrenatural culpada, a menos que fiquemos cara a cara com ela. Tudo que sabemos sobre está é que ela é rápida, muito rápida e também bebe muito sangue. Alison bateu os lábios em pensamento até que algo veio à mente, então ela perguntou. Você quer dizer como um vampiro? Mas Chris balançou a cabeça e então explicou. Vampiros não são vistos há muito tempo, e se um estivesse aqui em Beacon Hills, acredite em mim, a situação teria sido mais terrível e a contagem de corpos teria sido a mesma. Capítulo 54. Os vampiros são realmente tão ruins quanto os mitos os fazem parecer? Alison perguntou enquanto seguia seu pai até o porão subterrâneo sob sua casa. Espera, então essas armas são realmente para lidar com lobisomens e outros sobrenaturais e não para forças armadas, certo? Chris riu, mas não se incomodou em corrigir seu pequeno mal-entendido. Eles realmente eram agentes certificados de tráfico de armas. Sobre vampiros, bem, digamos que ninguém tem uma boa opinião sobre eles dentro e fora da comunidade sobrenatural. Chris disse com um tom velado na voz. Ele tinha verificado cuidadosamente todos os registros policiais anteriores e também tudo que os jornais locais publicaram sobre quaisquer irregularidades em Beacon Hills nos últimos 10 anos. Nada era mais perigoso do que uma ameaça sobrenatural que um caçador não conseguia identificar e, sendo o caçador mais experiente de Beacon Hills e cidades vizinhas, isso significava que cada pessoa inocente estava em mais perigo do que ele conseguia compreender. Então os vampiros são os caras maus em qualquer cenário, entendi. Ela sentiu e observou com atenção arrebatada enquanto seu pai carregava as balas que ele tirou de uma caixa de madeira com um símbolo inscrito nela. Ela hesitou um pouco, mas acabou perguntando. Todos os vampiros, lobisomens e outros seres sobrenaturais são maus? É algo que vem com a natureza deles ou é uma escolha pessoal? Chris parou o que estava fazendo e se virou para olhar Alison seriamente. Não importa que tipo de sobrenatural eles sejam, nós vivemos pelo código. Se eles são bons ou maus não importa, se eles vão contra o nosso código, nós retaliamos. Nós caçamos aqueles que nos caçam. Era um código simples que eles seguiam e era tudo o que precisavam para confrontar qualquer um que não cumprisse. Fosse o código arrogante ou não, no mundo deles, a força impera. Foi a força da qual os sobrenaturais tanto se orgulhavam que os fez agir sem cuidado se os caçadores não estivessem lá para colocá-los na linha. Alison estremeceu com o tom que seu pai usou para responder, mas imediatamente se recompôs para não ser considerada incompetente. Entendido.
Ela entendeu. A lei era simples, ela fere aqueles que querem machucá-la, ela ataca aqueles que a atacam, ela mata aqueles que buscam sua vida. O código também não se aplicava apenas a ela, ou à família Argentergengia, ou a qualquer outra família de caçadores em particular. Ele se aplicava a todos os humanos, independentemente do conhecimento deles sobre ele. Basicamente significava que as famílias de caçadores tinham assumido a responsabilidade de proteger a raça humana, globalmente, do terror da noite. Alison olhou ao redor do porão, passando pelas pistolas, pelos rifles, pelos atiradores e espingardas, e então pelos arcos longos pendurados na parede. Se você tem algo para me perguntar, pergunte. Chris disse depois de perceber o desconforto dela, que tentava esconder olhando ao redor do lugar ao qual estava acostumada a vida toda. Ao ouvir as palavras do pai, Alison viu um rosto travesso e perguntou algo que ela já havia pensado depois que uma lembrança específica lhe veio à mente. Kate me contou, sem entrar em detalhes, sobre como nossos ancestrais, nos anos 1700, caçaram um lobisomem psicopata assassino em massa em uma pequena vila na França. La Bête du Gévaudan. Chris murmurou suavemente, lembrando-se facilmente do motivo de toda a ancestralidade de sua família. Sim. Eu sei que é assim que os Argents como uma família de caça surgiram, mas o que me deixa curioso é por que especificamente lobisomens. Eu sei que também caçamos outros sobrenaturais que caçam inocentes, mas são mais especificamente lobisomens que sempre temos em nosso foco. Há alguma razão em particular para isso? Era algo que a deixava bastante curiosa, pois, embora fossem uma antiga família de caçadores, eles imortalizavam a fraqueza de um lobo como sua força. Chris balançou a cabeça e simplesmente disse que ainda não estava pronta para descobrir o porquê. Alison resmungou, mas de mau humor, trocou o assunto por outro que ela era a favor. Você nunca mencionou por que ninguém gosta de vampiros. Eles são realmente mortais, têm velocidade ofuscante e sofrem de uma maldição do sol? Embora tentasse, Chris não conseguiu evitar o revirar de olhos que ele inconscientemente fez ao ouvir a visão quase clichê que ele tinha dos vampiros. Não funciona assim, Alison, ele disse enquanto carregava suas duas pistolas com facilidade praticada. Existem diferentes espécies de vampiros e muitos descendentes deles. Se você está perguntando se eles são realmente mortais, então a resposta é não. Embora eles tenham algum tipo de vida útil prolongada que depende principalmente da ingestão de sangue. Alison rapidamente descobriu o que ele estava tentando dizer. Então, já que o número de vítimas drenadas em Beacon Hills é bem insignificante, isso significa que é muito improvável que seja um vampiro, quero dizer. Chris assentiu. Sim. Mas como eu disse, vampiros são considerados praticamente extintos. Por causa da sede de sangue? Alison perguntou timidamente. Sim, mas não do jeito que você pensa. De certa forma, o sangue pode ser considerado a identidade de qualquer ser vivo. É essencial para a vida. Ele não estava exatamente confortável em contar à filha algo que até mesmo alguns patriarcas Hunter não sabiam. Até onde ele sabia, vampiros estavam melhor mortos do que lobisomens já tiveram o direito de estar. Eles representavam uma ameaça maior do que cães raivosos que os lobos eram. Levando isso em consideração, o que pode ser considerado a coisa mais importante em qualquer ser vivo, a emoção de roubar o tesouro mais valioso de alguém. É uma euforia que corrompe ainda mais o que estava faltando neles. Eles são mais sábios, mais astutos, mais tortuosos, mais monstruosos e, no geral, mais perigosos do que um único lobo. Isso não é um conto de fadas, Alison. Vampiros são provavelmente a única espécie que outros sobrenaturais preferem mortos pela simples razão de que podem caçar qualquer ser vivo. Um predador natural para todos os seres vivos. Alison não sabia o porquê, mas sentiu um frio primitivo no coração enquanto ouvia as palavras do pai. Como se um pesadelo no qual ela não queria dormir finalmente se tornasse realidade para sua confusão. Naquele exato momento, ela se lembrou de suas duas amigas e seu coração ficou pesado. Acho que todos nós temos vivido uma vida de mentiras. Ninguém sabia o que se passava na cabeça de Alison enquanto ela ouvia silenciosamente Chris falar sobre os mitos das criaturas míticas. Seu avô é a única pessoa que conheço que já viu um vampiro nos últimos 50 e poucos anos. Isso também coloca em foco que ninguém realmente sabe tudo o que há para saber sobre um vampiro, já que eles são reclusos e solitários por natureza. Nós só conhecemos rituais básicos que agem como fraquezas contra eles, como lavar prata em uma espécie muito rara de visco. Ele finalmente arrumou tudo o que precisava para começar sua caçada e saiu do porão com Alison depois de ler as últimas atualizações de Kate. Fique aqui. Sua mãe vai voltar logo e eu ligo se alguma coisa mudar. Chris disse antes de ir embora a toda velocidade. Ponto de vista de Stile Stilinski. O que diabos você quer dizer com, o Alpha está no hospital? SHHH. Scott cobriu minha boca com as mãos em pânico, me fazendo perceber que ainda estávamos em público. Arrastando-o enquanto me abaixava, sussurrei minha pergunta para ele. Como ele está no hospital? Tristan ligou. Espera, como Tristan conseguiu seu número? Perguntei curiosamente. Scott suspirou de um jeito que me fez saber que suas próximas palavras provavelmente me enfureceriam. Ele pegou do Derek. Certo, fale baixo em público. Então Tristan e Derek? Por alguma razão, não gosto das nossas chances contra eles. Acabei expressando meus pensamentos honestos. Algo sobre o reboque deles, junto com Malia trabalhando juntos cheirava a caos cozinhando em uma panela. Era como um prólogo para o desastre. Quem falou em probabilidades, Stiles? Scott perguntou exasperado. Não estamos contra ninguém, muito menos Derek e Tristan.
Eu zombei da ingenuidade dele. Continue pensando assim. Nesse ponto, era como se estivesse escrito na parede. Então como você descobriu quem era o Alpha? O filhote maldito desviou o olhar, coçando a cabeça com vergonha, ansioso. Bem, eu dei uma olhada no registro do hospital pelo desktop da minha mãe. Chegando nesse ponto, seu rosto ganhou uma expressão séria antes de ele continuar. O nome do paciente no quarto que Tristan me deu é Ali. Peter Ali. Não sei quando Scott me arrastou para fora do local e me empurrou para dentro do meu jipe, porque a única coisa que consigo lembrar é de ficar atordoado e em silêncio na revelação. Um Ali é o psicopata amante de assassinatos alfa? Pensando nisso agora, não posso dizer que estou tão surpreso, dado que sei sobre Derek até agora. Pode ser estereotipado de mim, mas acredito que me reservo o direito de ser estereotipado corretamente quando o fato de que eles são sobrenaturais é colocado na equação. Então o que fazemos agora? Perguntei. Nada. Ele disse e soltou um suspiro de alívio. O que você quer dizer com nada? Agora foi a vez dele me olhar confuso, como se não conseguisse entender porque eu estava fazendo uma pergunta tão simples. Não entendo. O que mais temos que fazer? Tristan disse que eles cuidariam do Alpha e eu não quero saber o que isso significa e também não estou muito interessado em descobrir. Scott esclareceu, mas eu não estava aceitando. Mas você encontrou o Alpha. Tecnicamente, eles encontraram o Alpha, não eu. Desde quando alguém concorda com tecnicalidades, Scott? Vamos, estamos indo. Eu não escutei nada do que ele tinha a dizer enquanto ligava o Jeep e comecei a rastrear Derek, já que ele nos levará para onde quer que Peter, o Alpha, esteja. Capítulo 55. Você tem certeza de que ele vai sair do hospital hoje à noite? Derek perguntou a Tristan, que estava parado no meio da floresta olhando para uma direção específica, a direção do Beacon Hills Memorial Hospital. Porque mesmo daqui eu posso sentir sua crescente sede de sangue. Ele está pronto para outra caçada. Tristan disse e respirou fundo, deleitando-se com o cheiro de malícia pura e não adulterada que ele estava sentindo de todo lugar. Eles decidiram fazer Scott chamar o Alpha como da última vez, mas Tristan de repente disse que não havia mais necessidade, pois ele podia sentir as crescentes emoções negativas do Alpha conforme o dia se aproximava do fim. Agora eles estavam no meio da floresta, esperando o céu escurecer completamente e o Alpha sair para caçar. Eles planejaram perseguir o Alpha assim que ele deixasse as proximidades do hospital para não perder mais tempo em uma perseguição inútil. Malia estava sentada no chão com as pernas cruzadas, limpando a mente e tentando se concentrar na única tarefa que tinha pela frente. Derek olhou para os dois aliados improváveis que ele nunca pensou que teria ao retornar para Beacon Hills. Você sabe que há uma grande chance de morrermos antes deles, certo? Tem certeza de que quer fazer isso? Ele se absteve de perguntar se valia a pena, pois sabia que dizer isso possivelmente irritaria Tristan. Você sabe que este é o pior momento possível para perguntar isso, certo? Não vamos morrer, não importa o que aconteça. Tristan disse calmamente. Derek permaneceu em silêncio, sem comentar suas palavras arrogantes, mas perguntou algo sobre o qual estava curioso. Por que você está tão decidido a matar o Alpha? Posso sentir que é porque ele atacou Malia, mas essa é a única razão? Tristan olhou para Derek com os olhos semicerrados. O que você está tentando dizer? Derek sorriu com a reação interessante que recebeu, quase certo de seus pensamentos por causa disso. Se o Alpha estiver morto e enterrado, Beacon Hills voltará a ser como costumava ser, o que também significa que será muito mais difícil para Allison descobrir sobre vocês dois. Você não quer que ela saiba, certo? Derek não conseguia deixar de zombar dessa ideia, já que ele, mais do que ninguém, sabia o quão doentes os caçadores eram, até mesmo aqueles que pareciam inocentes demais, como a garota que eles consideravam sua amiga. Ele odiava os caçadores com uma paixão ardente e não conseguia deixar de menosprezar Tristan se o garoto realmente estivesse fazendo isso pela garota Argentergengia. Tristan, por outro lado, ficou em silêncio enquanto a pergunta de Derek veio do lado esquerdo, pegando de surpresa. Quando ele pensou nas palavras de confronto de Derek, a resposta ficou muito clara para ele. Você está errado. Não estou fazendo isso por Allison. Nunca colocarei os meus e os de Malia em risco por ela. Ele disse. Se eu tivesse me atrasado por mais alguns segundos, Malia provavelmente estaria morta, e eu quero que o Alpha pague por isso. Embora seja indubitavelmente benéfico para nós dois que permanecemos desconhecidos para os Argents, não acreditamos que podemos nos esconder por tanto tempo. Ele exalou uma lufada de ar nebuloso devido à queda de temperatura conforme a noite ficava progressivamente mais escura. Ela vai sacar sua arma contra nós mais cedo ou mais tarde. É algo que sabemos ser inevitável, então estamos preparados para isso. Então não estou fazendo isso por Allison. Ele esclareceu severamente. Derek desistiu se ele acreditava ou não em Tristan era outra questão, mas ninguém se importava. Tristan estava prestes a dizer algo, mas ele parou e olhou na direção que estava olhando antes. Ele saiu. Vamos andando. Naquele momento, Malia abriu os olhos e eles brilharam com seu azul etéreo por alguns segundos antes de desaparecerem e perderem o brilho. Estou pronto. Ponto de vista de Peter Ali. Quem imaginaria que ele sobreviveria ao incêndio, ao custo de matar a própria sobrinha? Tudo o que ele sabia era que desde que recuperou um pouco de consciência, depois de passar alguns anos em coma, ele percebeu instintivamente que uma parte dele havia desaparecido e o que havia preenchido o novo buraco não era nada além de pura malícia e ódio negro.
Tudo que ele desejava era cravar suas presas no pescoço da pessoa que queimou sua família viva e ele sabia exatamente quem ela era. Kate Argenter-Jean. Mais do que ninguém, ela era quem ele mais queria matar. Seu desejo de vingança era tão forte que corroeu todos os seus sentidos que até mesmo o remorso que sentiu quando matou sua sobrinha durou pouco. Ele costumava agir de acordo com seus instintos básicos quando recuperava a consciência, mas depois de matar Laura, ele finalmente recuperou seu senso de identidade. Ele se arrependeu de suas ações depois de se acalmar, mas no fundo de sua mente ele sabia que era algo que tinha que ser feito para vingar sua família. Graças à sua enfermeira, a mesma que ele matou alguns minutos atrás, ele conseguiu atrair os Argents de volta para Beacon Hills e também ficou agradavelmente surpreso quando viu que eles trouxeram sua única filha também. Ah, como ele vai gostar de ver o olhar desesperado em seus rostos quando ele começar a matá-los um por um, sem lhes dar tempo para lamentar antes de atacar o próximo. Peter esperou pacientemente até que sua força máxima como um alfa mutante retornasse antes de deixar seu porto seguro. Agora era a hora da verdadeira caça. Mas antes disso, antes que qualquer caçada possa começar, uma matilha é necessária. Uma matilha era muito vital, incompreensivelmente para qualquer lobo e sua caçada. A lua era seu guia, a noite sua cobertura, e a matilha sua força. E ele já sabia exatamente quem precisava para sua matilha. Seu sobrinho Derek e o garoto ingênuo Scott M.C. Cole. Ele podia sentir algo no garoto, que era o motivo de ele ainda não tê-lo matado e gerado um novo beta. Isso e ele não podia se dar ao luxo de ter sua força reduzida em 1 grau devido à perda de um beta. Ele sabia exatamente como colocar a mente do garoto no caminho certo e que maneira melhor do que fazê-lo matar seu melhor amigo? Enquanto Peter corria pela floresta em seu estado metamorfoseado, sua mente rapidamente se voltou para o garoto com quem ele havia lutado antes de Derek se juntar a ele. Não era um lobo ou qualquer animal sobrenatural, e ele definitivamente não era algo que pudesse ser classificado como um beta. Ele sentiu mais. Não, isso estava errado. O garoto começou a mudar durante a luta e a mudança se tornou exponencialmente aparente depois que ele cravou suas presas no pescoço de Peter e bebeu seu sangue. O choque excruciante que Peter sentiu naquele momento pareceu doer mais do que qualquer mordida ou corte que ele havia sofrido naquela noite. Seus olhos vermelhos brilhavam com ferocidade desenfreada enquanto ele fazia uma lista de suas presas para a noite. Ele prometeu a si mesmo que da próxima vez que encontrasse o garoto, ele se certificaria de matá-lo. 3 sombras correram pela floresta e pelos galhos entrelaçados com uma facilidade familiar, com intenção assassina em seus olhos. Sendo mais rápido, Tristan os liderou em uma corrida rápida assim que percebeu que o Alpha estava fugindo. Ele estava grato por agora poder rastrear alguém com suas emoções residuais que permaneciam no ar mesmo depois de terem deixado aquele lugar. Quanto mais forte a emoção negativa, mais ele conseguia captá-la com facilidade. Não fiquem para trás, estamos quase lá. Ele gritou para Derek e Malia atrás. Já ciente da velocidade ridícula de Tristan, Malia aumentou sua velocidade há muito tempo apenas para se manter em um certo nível, enquanto Derek, por outro lado, estava surpreso que alguém tão jovem quanto Tristan já fosse mais rápido do que ele a tal ponto, porque ele podia dizer que o garoto ainda estava correndo devagar de propósito para que pudessem acompanhá-lo. As palavras que ele estava prestes a dizer se recusaram a sair de sua garganta, pois ele sentiu uma presença familiar a qual ele havia se acostumado recentemente. O Alpha. Os 3 se viraram para olhar para a esquerda apenas para ver o Alpha se virando para correr na mesma direção em que eles estavam correndo, cortesia de Tristan, que os havia guiado pelo caminho que ele sabia que o Alpha seguiria. O ar na floresta imediatamente se tornou opressivo enquanto eles continuavam correndo com o Alpha, mantendo o foco nele, olhando para a fera correndo ao lado deles e sentindo a pesada loucura e ódio que o cercava. A raiva tomou conta de Derek e ele se tornou o primeiro a iniciar o confronto predestinado. Por que você matou Laura, Peter? Derek gritou para seu tio, que ainda estava em sua forma animal, mudando completamente de forma enquanto cruzava o espaço entre eles com um único salto. Responda-me. Capítulo 56. Bang. O corpo de Derek colidiu contra uma árvore, quebrando-a completamente em 2. Ele atacou com raiva e devido à velocidade em que estavam se movendo, Peter não pensou muito em suas ações, pois respondeu com a mesma ferocidade com que Derek o atacou. Ele não teve tempo de se acalmar e tentar explicar por que fez o que fez quando sentiu o cotovelo de Malia bater na lateral do seu rosto, fazendo-o cair alguns passos para trás, enquanto tentava recuperar o equilíbrio e o foco. Os instintos de Peter gritaram para que ele se esquivasse e ele imediatamente pulou para trás para desviar do golpe que Tristan lançou em sua garganta. Você realmente decidiu me matar, não foi, Derek? Peter rosnou enquanto olhava para seus 3 atacantes, cada um deles transbordando com a intenção de matar, o que só piorou conforme os segundos passavam e o ar ficava impregnado dela. Você se perguntou isso quando matou Laura? Você achou que ela era sua sobrinha quando roubou sua centelha alfa? Importou para você quando os Argents a cortaram em 2 e a deixaram na floresta como um tipo de animal podre para me atrair de volta? Apesar de dizer a si mesmo que estava disposto a ouvir o que Peter tinha a dizer em sua defesa por matar Laura, no momento em que ele ficou cara a cara com ele e confirmou sua identidade, todas as frustrações e raiva que ele vinha reprimindo desde o dia em que recebeu a notícia da morte de sua irmã, ele e Laura foram os únicos que sobreviveram ao incêndio e ela cuidou dele pelos 6 anos seguintes.
sempre se certificando de que ele estivesse protegido e o ajudou com a imensa culpa que ele sentiu quando percebeu que teve participação na morte de sua família. Ela era o único pilar em sua vida como o adolescente marcado e traumatizado que ele se tornou após o incêndio. E a única razão pela qual ela veio foi porque ela ouviu notícias sobre a existência de outro Ali que sobreviveu, apenas para ele descobrir mais tarde que não foram nem os caçadores que causaram sua morte, mas seu tio favorito e confidente mais confiável quando ele ainda era um menino. Você não vai entender. Eu não conseguia controlar meus instintos, me tornando nada mais do que uma besta irracional que ansiava por poder antes de chegar à consciência do que eu tinha feito. Peter gritou com o coração pesado. Mentiroso. Tristan cortou bruscamente a baboseira que Peter estava falando, para a raiva do agora bípede alfa. Seus sentidos estavam trabalhando intensamente e durante todo o tempo em que Peter falou, ele não sentiu nenhum tipo de arrependimento genuíno ou tristeza verdadeira nele. Caso você tenha esquecido, precisamos terminar isso o mais rápido possível antes que os caçadores sintam o cheiro do que está acontecendo aqui. Seus olhos azuis arrepiantes encararam firmemente os vermelhos de Peter e permaneceram assim por alguns segundos antes de Peter quebrá-los com um sorriso irônico. Você quer me matar? Você realmente acha que vocês três são o suficiente para me colocar permanentemente no chão quando nem mesmo os Unters conseguiram? Peter zombou com zombaria escorrendo em sua voz. Peter tinha certeza de que os três não poderiam fazer nada contra ele. Ao contrário das duas últimas vezes em que se deparou com Derek, ele agora estava completamente curado e estava experimentando uma sensação de força que nunca havia experimentado antes. Tristan não respondeu a Peter, mas se dirigiu a Derek, que estava de pé ao seu lado, ainda sem tirar os olhos da fera de um alfa na sua frente. Você fez sua escolha, Derek? Família ou vingança legítima? Embora ele não fosse um lobisomem, ele cresceu em uma família de e assim como os lobisomens. Ele estimava o conceito de estar em uma matilha e não hesitaria em lutar até a morte por qualquer um deles porque ele tinha certeza absoluta de que eles fariam o mesmo por ele. Ele era irmão e filho deles, afinal. Era por isso que ele queria saber a decisão de Derek. Ele queria saber se Derek havia mudado de ideia agora que estava diante de seu tio, aquele que assassinou sua irmã e também sua última família viva. Apesar da tensão de cortar o coração que fez todos os animais da vizinhança correrem em pânico para salvar suas vidas, os três encararam o alfa na frente deles enquanto esperavam Derek fazer sua escolha. Peter tentou convencer Derek a se juntar a ele enquanto via os pequenos lampejos de hesitação nos olhos deste último. Estou realmente arrependido pelo que fiz com Laura, mas mesmo assim quero que você se junte ao meu bando. Podemos reviver o bando Ali mais uma vez. Você e eu, como sempre foi. Derek estava dividido porque, por um lado, ele queria vingar sua família, por outro, ele não queria perder sua última família. Mas então sua mente vagou em direção aos dois adolescentes com ele e como eles voluntariamente permitiram que ele os seguisse. Apesar de saber que havia uma grande probabilidade de que ele os traísse. Quem ele queria como alvo de sua raiva e dor? Era realmente Peter ou Argentergengen? Ele olhou para Peter e perguntou, se eu me juntar a você, o que acontecerá com os dois? Como você ousa? Malia estava prestes a gritar com raiva para Derek, mas Tristan cortou suas palavras no momento seguinte. Por favor, Malia, deixe-o fazer sua própria escolha. Peter olhou para os olhos inabaláveis de Derek, pensando que a melancolia que sentia era um pouco divertida. Se eles forem sábios, então os deixarei ir, mas se não, então teremos que matá-los. Embora a pergunta não significasse muito para ele, ele a usou para avaliar a reação de Peter e embora Peter fosse sincero sobre deixá-los ir, a maneira como seu sangue fervia de excitação quando ele disse que os mataria deu a Derek todas as respostas de que ele precisava. Talia Ali, sua mãe e irmã mais velha de Peter, sempre disse que apesar de serem predadores, isso não os tornava monstros. Ele finalmente entendeu que Peter não pararia a menos que matasse todos, não apenas Kate, mas todos os Unters afiliados aos Argents. Fazer algo assim sem dúvida desencadearia uma guerra sobrenatural. Vendo a determinação nos olhos de Derek, Peter suspirou de tristeza e pena por seu sobrinho idiota. Que pena, sinceramente. Teríamos feito muito mais contra o Alpha com você ao meu lado. É bem óbvio a essa altura, não é? Tudo que você faz é falar dos Argents e vingança e apenas uma vez você disse que lamentava ter matado minha irmã. Ao ouvir as palavras de Derek, Tristan soltou um suspiro de alívio. Feliz por não ter que recorrer à sua segunda opção caso Derek tivesse escolhido lutar contra ele ficando do lado de Peter. HMPH, você teve sorte de não ter ficado estúpido de repente, senão eu teria arrancado seus olhos. Malia bufou. Suas pupilas se contraíram em pontos pretos, deixando seus olhos completamente azuis, enquanto eles focavam cada um de seus sentidos em Peter e sua presença crescente, o que os enchia de pavor instintivo. Você acha que é isso que Talia iria querer? Peter rosnou. Minha mãe preferiria morrer do que deixar seu irmão matar sua filha, Derek retrucou. Nada precisava ser dito, pois ambos deixaram sua posição bem clara. Não querendo prolongar a farsa por mais tempo do que o devido e a importância superestimada, a primeira pessoa a suportar o impacto do ataque de Peter foi Derek, que foi alcançado em uma fração de segundo, apesar da distância entre eles, e desferiu um soco forte que não deixou escolha a Derek a não ser cruzar os braços para amenizar a força por trás deles. Peter tinha mais liberdade para lutar, pois era bípede como um urso em oposição à sua forma de besta quadrúpede, algo que ele usou a seu favor ao enfrentar um lobisomem, um homem-coiote e uma sanguessuga.
Tristan atacou Peter, mas o Alpha estava cauteloso com sua velocidade desde o começo e pegou seu braço no meio do golpe. Ele mirou em cortar os tendões de Tristan para tornar aquele braço inutilizável, possivelmente permanentemente, mas Malia foi um passo mais rápida. Ela chutou os tornozelos dele, o que o fez cambalear e, por fim, o fez cair de joelhos, apesar de seus rosnados assassinos, e aproveitando essa oportunidade, Tristan arrancou seu braço do aperto enfraquecido de Peter e lançou suas garras para frente com uma ferocidade que visava arrancar os olhos de Peter, apenas para que este se afastasse do caminho conforme seus instintos ditavam e sofresse apenas o ferimento não intencional na lateral do rosto até o queixo. Derek agarrou Malia pelo colarinho e a puxou para trás para escapar por pouco do chute das longas pernas peludas de Peter. Ele entrou na briga mais uma vez, dando a Tristan o tão necessário fôlego, pois estava ficando mais difícil desviar dos socos e golpes raivosos de Peter. Malia correu e usou as costas de Tristan como trampolim e deu um soco em Peter, apenas para o Alpha pular e fazer Tristan jogá-lo no chão e imediatamente rolar para dar espaço para Derek enterrar os cotovelos bem no meio do peito de Peter, fazendo-o gritar de dor. O grito de Peter veio acompanhado de uma explosão de adrenalina que fez a dor entorpecente parecer menos importante enquanto ele empurrava Derek para longe e ganhava alguma distância deles. Peter rugiu de raiva. Você protegeria os Argents de mim, Derek? Derek limpou o sangue dos lábios enquanto olhava para Peter. Eu definitivamente vou me vingar e retribuí-los na mesma moeda, assim como farei com você. Derek rosnou de volta. Tristan e Malia avançaram contra Peter de ambos os lados, cada um tentando infligir o máximo de ferimentos graves possível nele para lentamente minar sua força. Capítulo 57. A noite serena de Beacon Hills foi interrompida pelo uivo agudo de um Peter furioso enquanto ele enfrentava o ataque das 3 pessoas à sua frente. Se antes ele estava confiante de que enfrentaria todos os 13 e sairia vitorioso facilmente, agora os alicerces desses pensamentos foram severamente abalados. Ele estava enganado sobre o garoto e isso foi um descuido fatal, algo que ele percebeu tarde demais, quando a briga ficou mais acirrada. Mas essa não era a razão de sua raiva sempre crescente. Ah, não! A razão pela qual ele ficava cada vez mais bravo era um fato que ele veio a perceber conforme a luta prosseguia progressivamente. Eles estavam lutando como um bando. A simples ideia disso fez com que Peter cerrasse os dentes e sua intenção assassina aumentasse cada vez mais. Eles não lutaram em um ponto. Eles avançaram mais profundamente na floresta, principalmente por causa de Peter, que tentou quebrar a trifecta e a gaiola em que o mantinham. Tristan foi quem liderou o ataque, sendo o único que conseguia acompanhar a velocidade do Alpha, até mesmo superando-o conforme a luta avançava. Então ele evitou que o Alpha corresse muito para longe dos outros. Ele também foi responsável pelo maior número de ferimentos infligidos ao Alpha, o que serviu apenas para solidificar ainda mais seu lugar como a primeira pessoa na lista de mais procurados para matar de Peter. Embora fosse o mais experiente, Derek tentou o seu melhor para segurar Peter o máximo que pôde com a ajuda de Malia. Sendo sobrinho de Peter, ele era naturalmente alguém contra quem Peter tinha um profundo rancor devido à sua traição. Então ele sofreu a atenção total de Peter pelo breve período em que Tristan ficou fora de cena. Quanto a Malia, ela não precisava se preocupar muito com nada, já que as 2 primeiras estavam fazendo um bom trabalho tomando toda a atenção de Peter para si. Tudo o que era exigido dela, e um papel que ela cumpria alegremente, era depositar todas as suas frustrações reprimidas na besta à sua frente. Peter não estava se divertindo naquela noite fria e infeliz. Os olhos injetados de sangue de Tristan se fixaram em Peter enquanto ambos caíam no chão. Seu corpo estava cheio de marcas de mordidas e cortes e também uma que dividia seu rosto com um cosmético brutal. Mas nada disso importava tanto para ele quanto a imagem de Peter lutando para manter sua forma de besta. Rangendo os dentes devido à dor que assaltava seu corpo a cada pequeno movimento que fazia, ele se levantou e correu em direção à forma contorcida de Peter, acelerando ainda mais o passo, já que Malia havia chegado lá antes dele. Malia chutou Peter ajoelhado no rosto, fazendo-o tropeçar, e enquanto ele tentava se levantar do chão, Tristan chegou até ele e usou sua cabeça como um trampolim para se levantar um pouco antes de usar a força de seu impulso para fazer a cabeça de Peter colidir contra o chão. Pela segunda vez. Argue! Ele gritou quando sentiu os tendões do tornozelo sendo cortados, mas seus olhos brilharam ainda mais perigosamente. Ele cerrou os dentes apesar da dor e mergulhou em Peter, que estava tentando se levantar. Eles rolaram por um tempo, terminando com Peter acima dele com uma das mãos aberta para cortar a garganta de Tristan enquanto a outra segurava o garoto com sua força maior. Antes que ele pudesse tirar a vida de Tristan, Derek agarrou suas mãos e o colocou em uma chave de braço para impedir seus movimentos enquanto Malia puxava Tristan debaixo dele. Vendo a oportunidade de se alimentar novamente, Tristan não perdeu tempo em agarrar-se ao pescoço de Peter e cravar suas presas profundamente em suas artérias, tirando sangue. O que você está fazendo? Derek gritou ao ver Tristan bebendo sangue de Peter freneticamente em vez de matá-lo, ou pelo menos torná-lo incapaz de continuar lutando. Ele está enfraquecendo. Malia acrescentou ao ver os olhos de Peter piscando, seus olhos vermelhos às vezes perdendo seu tom brilhante. Derek assistiu à cena com um olhar conflituoso, pois podia sentir a força do corpo de Peter diminuindo em um ritmo constante. Sentindo sua vida se esgotando, Peter ficou com medo do que isso representava e quando olhou para a fonte de seu medo crescente,
Ele finalmente percebeu a razão pela qual tinha um instinto tão forte por Tristan desde a primeira vez que se conheceram. Vê você, vê Zampiro? Só o pensamento fez o sangue de Peter gelar quando ele finalmente soube o que Tristan estava prestes a fazer, mesmo que o garoto estivesse praticamente alheio, usando toda a sua força para um último esforço de sobrevivência. Ele soltou um pouco a cabeça do aperto direito de Derek e mordeu o braço que estava enrolado em seu pescoço, forçando Derek a soltar a cabeça. Ele tentou tirar Tristan do corpo, mas Malia não estava ouvindo enquanto segurava sua mão e dava uma cabeçada em seu rosto, fazendo-o tropeçar. Derek, não querendo mais correr riscos, agarrou Peter pela outra mão e cravou suas garras no peito dele, enquanto Tristan continuava sugando seu sangue. Sentindo o corpo de Peter ficar mole, os olhos azuis de Tristan perderam a intensidade brilhante e escureceram muito, como se tentassem mudar de cor, mas faltava algo, um catalisador necessário para a mudança. Finalmente se recuperando, Tristan puxou suas presas do corpo frio de Peter e virou os olhos para Derek bem a tempo de ver seus olhos mudarem de um azul outrora lindo para um vermelho assustador, assim como os de Peter. Alpha, ele murmurou. Ele finalmente entendeu a importância da razão por trás dos olhos vermelhos e se não fosse por Derek, ele teria roubado a centelha de Peter e com ela ele teria finalmente juntado um elo perdido do seu quebra-cabeça de uma vida inteira. Ele olhou para Derek mais uma vez e o sentimento que ele teve dele foi muito mais contido do que o que ele sentiu de Peter, ou mesmo de Satomi. Os olhos vermelhos de Derek eram um tom mais escuros que os de Peter e ele entendeu por quê. Era impossível para ele ganhar uma centelha alfa de um lobisomem alfa apenas matando-os. Ele precisava beber o sangue vital deles, muito, sugando gradualmente a centelha deles conforme a vida deles se filtrava em direção ao fim. Infelizmente Derek o havia superado ao escolher o método mais rápido, arrancando a vida diretamente do corpo de Peter. Parece diferente. Derek murmurou enquanto sentia o poder fluindo por suas veias, elevando-o ao pico mais alto de sua espécie, ou pelo menos ao ponto inicial dele. Tristan olhou para Peter por alguns segundos antes de estalar a língua e largar a casca do homem morto. Foi uma caçada bem-sucedida, mas pareceu um pouco fraca para ele, principalmente porque ele sentia falta do clima. Ele respirou fundo e acalmou a sede de sangue que estava emitindo e então olhou calmamente para Derek. Isso foi injusto. Era mais do que injusto. Era indelicado roubar a presa das mandíbulas do caçador, e foi isso que Derek fez. Desculpe, mas eu tive que fazer isso. Esta é a última coisa que tenho da minha família. Tem um certo valor sentimental para mim. Derek disse. Embora Tristan não gostasse nem um pouco, ele entendeu o que Derek estava tentando dizer. Enquanto ele e Malia poderiam se unir contra Derek e definitivamente matá-lo, seria contra seus ensinamentos matar alguém apenas por poder, um aliado nada menos. Já que você é o alfa agora, qualquer rancor que Peter tenha acumulado será automaticamente transferido para você, então o que você vai fazer? Tristan perguntou enquanto ajudava Malia a se levantar. Obrigado. Derek olhou para o punho e apertou-os. Independentemente dos lados em que Peter e eu estávamos, o fato é que os Argents são os culpados por essa vingança, e eu planejo executá-la. Sangue por sangue. Ele disse com olhos resolutos. Tristan assentiu em compreensão, pois sabia que Derek não desistiria de sua vingança tão cedo, então ele perguntou. Quem? Kate. Derek simplesmente respondeu. Ela causou incêndio e eu planejo acabar com ele com ela e quem quer que fique no meu caminho para matá-la morrerá. Ele disse a Tristan e Malia em um aviso leve, um direcionado a um membro específico da família. Malia bufou ao ouvir o que Derek disse. Você pode fazer o que quiser, mas deixe Alyson fora disso. Derek olhou para os dois como se perguntasse se eles estavam brincando, mas vendo seus rostos sérios, ele concluiu que não, o que era ainda mais desconcertante. Você sabe que ela foi treinada para ser uma caçadora, certo? Ela naturalmente odiará você e até tentará matá-lo quando descobrir que você sabia o tempo todo que eu queria matar os membros da família dela. Para as palavras de Derek, Tristan apenas deu de ombros, apesar das complicações do assunto e da frustração que estava sentindo. Pelo menos assim, ela poderá sorrir um pouco mais. Ele olhou para Malia e riu ao ver o olhar de desculpas que ela estava enviando para ele. Ele beijou a cabeça dela e esfregou as costas para mostrar que não estava bravo com o apelo dela. Ela é minha amiga também, sabia? Ele então se virou para Derek, que os observava com um sorriso suave no rosto ensanguentado. É assim tão estressante ser um adolescente normal? Derek riu e no final havia um sorriso reminiscente em seu rosto. Não, não é. Somos especiais desse jeito. Ele então acenou para eles. Vamos, vamos. Minha caçada ainda não acabou. Capítulo 58. A caçada ainda estava longe de acabar, no que diz respeito a Derek. Ele havia matado sua última família restante por vingança por Peter ter matado Laura e ele estava prestes a matar Kate por matar sua família. Alguns podem dizer que ele foi até mesmo leniente com o Argentergengia, pois ele estava indo apenas para o perpetrador do que para a família inteira. Para Tristan, no entanto, parecia outra crise de dor de cabeça na segunda-feira. Se a caçada de Derek fosse bem-sucedida, ele não conseguia imaginar o quão terrível seria com Alyson na escola, tanto para ele, Malia, Alyson e Bea com Rios em geral. Ele olhou para Malia quando chegaram em casa. Vai ser uma tempestade de merda depois desta noite em Bea com Rios. Malia, como sempre, estava menos preocupada com o que estava prestes a acontecer, então ela apenas deu de ombros. Não é como se fosse para ser diferente.
Seja Peter ou Derek, os resultados teriam sido os mesmos, a menos que eles fossem mortos primeiro. É uma rixa de sangue, Tristan. Nada tende a ser o mesmo depois disso. Tristan olhou para Malia de um jeito estranho, pois aquelas palavras não eram algo que ele esperava que ela dissesse. O quê? Eu não sou burra, sabia? Ela disse, um pouco ofendida com a provocação não dita dele à sua inteligência. Tristan apenas virou a cabeça para longe dela enquanto lutava um pouco para se recompor. Ao contrário da última melodia que ele bebeu do alfa, o calor em seu sangue era um pouco domável, mas ainda era difícil de afastar completamente. Aqui, tome uma bebida. Vendo o pequeno desconforto que Tristan estava passando, Malia ofereceu sua mão e Tristan graciosamente a pegou e bebeu seu sangue por alguns segundos antes de se conter. Ficou um pouco mais difícil de controlar, mas acho que consigo. Ele bufou de alívio quando tudo finalmente se estabilizou em sua cabeça. Ele podia sentir as mudanças em seu corpo muito claramente, e sabia que algo mais era necessário para romper a película frágil que estava impedindo sua elevação a um nível mais alto. Ele teria que testar as novas mudanças de suas habilidades e também os efeitos que isso teria em sua fome. Sem dúvida seu apetite sangrento experimentará um aumento e ele terá que controlá-lo mais uma vez, o que sem dúvida será um pé no saco. Acho que teremos viados por um longo tempo. Malia olhou para Tristan e fez a pergunta que estava pesando em sua mente. Se Derek não só matar Kate, mas também o pai dela? Tristan parou o que estava fazendo e suspirou. Não importava o quanto ele pensasse sobre isso, o assunto era complicado demais para ele pensar com segurança. Ele sempre escolherá o sobrenatural 9 entre 10 vezes se ele for tomar uma decisão, e a família de Allison se opôs a essa noção de seu preconceito. Não importa o quanto ou quão pouco ele se importasse com ela, sempre será difícil, beirando o impossível, realmente ver as coisas do ponto de vista dela. Se Derek matasse a família dela, então era isso que lhe era devido, sangue por sangue. Ele entendia a noção de vingança mais do que ela jamais entenderia, então, do seu ponto de vista como espectador, Derek não estava fazendo nada errado. Mas como amigo, ele não se sentiria muito bem ao vê-la sofrendo pela tia, independentemente do que ela fizesse. Ele sabia o quão próximo e tendencioso um vínculo familiar pode ser. Eu realmente não sei, Malia. Não é justo com ela, nem com ninguém. Tristan começou. Obviamente não posso ficar com os Argents contra Derek. Eu ainda não ficaria contra Peter. Eu também não posso, em sã consciência, participar de uma vingança que não tem nada a ver comigo. Deixando de lado a minha rivalidade com Peter, nada disso tem nada a ver conosco. Ele pode ter soado frio, mas era assim que era. Deixando de lado seu relacionamento com Allison, eles eram inimigos dos Argents. Isso é uma droga, grande coisa. Malia resmungou e caiu na cadeira antes de se aconchegar ao lado de Tristan. Mesmo depois de terem acabado de matar um alfa, a noite deles estava seguindo a mesma rotina à qual se acostumaram há anos. Sem se importar nem um pouco com a tempestade que já começavam a formar em Beacon Hills. Graus, 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 graus. Enquanto Tristan e Malia dormiam bem, Derek se deleitava com a proeza de seu novo status como alfa enquanto saía em busca de Kate. A sensação a qual ele se acostumara desde a primeira vez que se transformou quando criança agora parecia diferente. Ele agora podia ver o mundo em cores que nunca tinha sido capaz de ver. Ele se sentiu mais forte, mais rápido, mais inteiro do que qualquer coisa que já sentiu. Instintivamente, ele sabia que ainda não estava completo e sabia exatamente o que estava faltando, um bando. Sua ascensão como alfa ainda não estaria completa a menos que ele formasse uma matilha. Mas primeiro vem o pagamento de sangue. Ele viu um grupo de caçadores quando começou a sair da parte interna da floresta. Sem dúvida eles estavam procurando pelo alfa. Ele sorriu quando os viu com seus olhos vermelhos ardentes e não perdeu tempo em perseguir sua presa. Ele precisava apenas que um deles lhe dissesse onde encontrar Kate, então foi o que ele fez. Empoleirado no topo de uma árvore, ele esperou nas sombras obscuras dos galhos, com os olhos focados nos caçadores que se aproximavam, com suas armas em punho e marchando em formação ordenada. Eram 6 no total e não muito separados uns dos outros. Mas a confiança transbordante que Derek sentia lhe garantiu que esses caçadores não seriam um problema para ele e que ele teria certeza de que agiria, e agiu. Com as garras esticadas, ele esperou que eles passassem por baixo da árvore em que estava, e no momento em que a última pessoa caiu sob sua posição, ele pulou de uma só vez e a matou. Antes que os outros pudessem reagir à ameaça surpresa, Derek se virou e cravou suas garras no estômago e nas costelas dos dois mais próximos, derrubando-os com uma morte entorpecida porém agonizante. Devido à proximidade que ele tinha com os caçadores por causa da formação que eles usavam, Derek foi capaz de prever a linha de visão da arma e rapidamente desviou da bala que foi disparada de tão perto com um sorriso sanguinário no rosto. Ele agarrou a arma e puxou-a para frente, desequilibrando o atirador e desarmando-o, antes de bater a arma no rosto do segundo sujeito que queria mirar nele. Ele agarrou o cano duplo da arma apontado diretamente para ele e apertou-o com força suficiente para que o metal se contorcesse, deixando o dono com uma expressão atordoada que se transformou em horror quando percebeu que sua garganta havia sido cortada. Depois de lidar com o resto, ele olhou para o último homem de pé, que tremia como uma folha ao vento, com um medo palpável emanando dele. Kate Argenten-Gengen. Onde ela está? Ele perguntou com uma voz fria que enviou ondas de arrepios pela espinha do homem solitário de pé. Diante dos olhos vermelhos e frios de Derek e seu rosto obscurecido pela escuridão, o medo tomou conta da garganta do homem e ele acabou gaguejando.
Terceira, não tenho ideia. Derek agarrou o homem e o puxou para mais perto, finalmente deixando o homem ver seu rosto, o que provocou um gole em sua garganta seca. Última chance. Kate Argenter-Gengea, onde ela está? Diante do ultimato de Derek, o cérebro do homem foi sacudido e acordado com memórias, fazendo-o responder com uma voz clara e um toque de um tom de súplica. A casa do Zali. A última vez que ela ligou pelo rádio, ela disse que estava levando um esquadrão para verificar se conseguia encontrar uma pista lá. Um sorriso morto foi estampado no rosto de Derek quando ele ouviu isso. Ele não conseguiu evitar recordar memórias carinhosas de seu passado que só serviram para matar seu coração ainda mais. Vendo o olhar perdido de Derek e pensando que sua vida estava poupada, o homem finalmente criou coragem para perguntar algo que atormentava sua mente depois de ver Derek com os olhos vermelhos. O Alpha. O que aconteceu com ele? Foto. Derek rapidamente quebrou o pescoço sem muita mudança em nenhuma de suas expressões, como se algo tivesse se encaixado pela primeira vez. Seus olhos vermelhos brilharam mais intensamente com intensidade renovada. Eu sou o Alpha agora. E com isso ele desapareceu na noite, seu objetivo conhecido por todos aqui, se estivessem vivos. Capítulo 59. Tristan se mexeu na cama antes de abrir os olhos abruptamente e se virar para ver Malia acordando. Os dois desceram as escadas e, a cada passo que davam, conseguiam sentir o ar mudando de tensão. Eles finalmente desceram e olhar para a pessoa ali os fez suspirar de alívio. Vovó, não nos assuste assim. Tristan disse com um suspiro enquanto se aproximava e abraçava Satomi. Malia, por outro lado, não ficou nada satisfeita com a forma como a manhã deles foi arruinada pela entrada dramática de Satomi. Você realmente tinha que fazer isso? É domingo, pelo amor de Deus. Ela choramingou e foi até a cozinha para preparar chá. Ela não era uma pessoa do tipo melindrosa, bem, o mesmo com Tristan, mas ela não saía do seu caminho para abraçar ninguém. Nem mesmo Alison, muito menos sua figura de avó e Alpha. Ainda tão grosseiro como sempre, não é, pequena? Vejo que Tristan tem sido muito complacente com seu caráter nada agradável. Satomi disse levemente e sentou-se na cadeira de jantar e esperou pelo chá que Malia estava preparando. Tristan só tinha um pequeno sorriso envergonhado no rosto, que Satomi notou facilmente. E a visão disso aqueceu seu coração pelas mudanças pelas quais o garoto já estava passando. Malia zombou ao ouvir o que Satomi disse sobre ela. Como se ele pudesse. Essas são as razões pelas quais ele me ama, afinal. O foco da brincadeira não podia ser nada além de tomar seu chá em silêncio enquanto os dois trocavam ideias. Então por que você está aqui tão cedo, vovó? Sem nenhum aviso prévio. Tristan interrompeu a conversa enquanto trazia de volta o motivo da visita não anunciada de Satomi. Satomi assentiu com a cabeça diante das palavras dele e colocou sua xícara em cima do guardanapo antes de concentrar sua atenção nos dois, principalmente em Tristan, cujas mudanças ela reconheceu facilmente. Vocês mudaram. Vocês dois. Me contem o que aconteceu. Seu tom sério disse a eles que ela não iria entreter nenhuma mentira, não que eles poderiam contar uma e escapar impunes na presença dela. Bem, para começar, matamos um Alpha. Malia imediatamente destacou todas as suas atividades recentes. Tristan olhou para ela com expressão impassível, enquanto Satomi olhou para ela com leve surpresa, o que não passou despercebido por Tristan. Você sabia? Satomi suspirou e balançou a cabeça lentamente. Eu sabia que você não deixaria o Alpha sozinho devido à visão em túnel de Tristan quando ele sente cheiro de sangue. Mas nunca imaginei que você teria uma mão na morte de Peter. Você sabia? Os dois gritaram em choque, o que provocou uma risada em Satomi, mas ela ignorou as preocupações deles. Não, eu não fiz. Pelo menos não até ontem. Ela juntou as mãos e olhou para os dois, mas dessa vez ambos puderam sentir a preocupação dela com eles e a reprimenda silenciosa que ela estava segurando. Sendo mais afeito a sentir emoções, Tristan baixou a cabeça em arrependimento ao perceber o quanto Satomi devia estar preocupada com os dois. Vendo como ambos reagiram, Malia estendeu a mão em direção a Malia e a puxou para perto antes de se virar para Tristan e se dirigir a ele. Eu rastreei a sede de sangue que todos vocês estavam emitindo na floresta, mas quando cheguei lá, apenas os restos de sua luta foram deixados impressos na cena vazia. O que me deu uma pista foram seus cheiros e sangue que estavam espalhados por todo lugar. Quando finalmente consegui rastrear o Alpha em meio à trilha de cadáveres que ele deixou, me vi de volta à casa do Zali com Derek no meio de caçadores mortos. Ela olhou para os dois e avaliou suas reações antes de continuar. Ele matou Kate Argenter-Gengea, a filha de Gerard. Vendo quão pouco eles reagiram, ela soltou um suspiro. Já ciente de que eles sabiam do que havia acontecido e ela estava feliz que eles decidiram se abster de participar. Então foi Derek quem te contou que Peter era o Alpha? Tristan perguntou. Sim, ele fez. Ela simplesmente disse antes de pegar sua xícara e tomar outro gole dela, depois do qual ela apenas continuou olhando para o conteúdo enquanto girava a xícara em sua mão. E você bebeu o sangue de Peter, não é, Tristan? Tristan soltou um suspiro cansado e relaxou os ombros para reclinar-se mais profundamente na cadeira. Acho que há uma razão pela qual você nunca me deixou beber seu sangue, hein? Satomi olhou para os dois e calor floresceu em seu coração. Eles estavam juntos na primeira vez que ela os conheceu anos atrás e eles ainda eram tão próximos, mais próximos até, do que eram quando ela os conheceu. O passado de cada um deles estava envolto em segredos, mas ela havia parado de se importar com a origem deles há muito tempo. Tudo o que importava para ela era que eles eram seus preciosos filhos.
Eu tinha minhas dúvidas, mas não era só por esse motivo. Ela olhou para os dois e perguntou: o que vocês sabem sobre vampiros? Graus, 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 graus. Ponto de vista de Alison Argentengengen. Tudo que levou para mudar sua vida para o pior foi apenas uma semana. Uma semana curta em que ela não apenas sobreviveu ao ataque de um alfa no começo e teve que aprender sobre o outro lado do mundo, mas também perdeu sua tia no final em uma rixa de vingança da qual ela não tinha ideia. Ela chorou tanto que desmaiou depois que seu pai lhe contou a notícia. A única coisa que seu pai lhe disse foi que foi o alfa que fez isso. A casa que ela antes considerava seu refúgio seguro se tornou uma gaiola que restringia seus movimentos a ponto de ela não conseguir nem mesmo lamentar adequadamente com um fluxo de caçadores que entravam e saíam a cada dia. Também não importou para ela quando seu pai a informou que seu avô viria para o enterro que aconteceria algumas semanas depois do baile da escola. Essa era a única graça salvadora que ela tinha. Ela estava feliz por ainda poder frequentar a escola sem que seus pais reclamassem muito sobre o alfa estar lá fora. Tudo parecia ter se acalmado depois daquela noite, como se tanto sua família quanto o alfa tivessem um acordo tácito de que nenhuma outra caçada deveria ser realizada. Bem, seu pai saiu em muitas ocasiões, mas o resultado era sempre o mesmo. Nenhum ataque de animal ou mesmo o avistamento de um selvagem foi relatado em Beacon Hills depois da noite em que Kate morreu. Estou indo embora. Alison disse em tom baixo, sem se importar se alguém a ouviria, e entrou no carro antes de dirigir para a escola. Levou alguns minutos para que ela chegasse a Beacon Hills High, onde mais uma vez teve que ser submetida aos olhares e olhares de pena que recebeu de um punhado de estudantes. Ela caminhou distraidamente pelos corredores, sem responder a nenhum dos chamados de seu nome feitos pelos colegas. Ela não sabia para onde estava indo, deixando apenas suas pernas trilharem quaisquer degraus familiares e a levassem a um destino de consolo. Seus pensamentos profundos e turvos foram interrompidos quando, de repente, ela sentiu um forte aperto em seus braços. Antes que pudesse reagir, foi puxada para uma sala de aula vazia, apenas para encontrar um par de braços firmemente envolvendo seu corpo. Só pelo cheiro ela já sabia quem era: Malia. Essa simples ação de sua melhor amiga colocou o primeiro sorriso genuíno em seu rosto desde que Kate morreu, até onde ela conseguia se lembrar. Malia odiava abraços ou qualquer demonstração expressiva de sentimento, e agora aqui estava ela sendo envolvida em um dos abraços mais calorosos aos quais ela já foi submetida. Ela sentiu Malia se mover um pouco e no segundo seguinte sentiu outra mão segurando-a, e foi nesse momento que tudo saiu. Ela chorava nos braços dele sem parar, reclamando, xingando e desabafando todas as mágoas que seu coração não conseguia expressar quando estava em casa. Malia e Tristan disseram apenas uma palavra: sentimos muito, e ficaram ali, silenciosamente confortando-a até que ela chorou todas as lágrimas restantes que guardava lá no fundo. Por qualquer razão que eles mentiram, naquele momento nada disso importava. Nenhum Argents, nenhum Ters, nenhum Alpha ou Betas ou qualquer comunidade sobrenatural isolada. Tudo que restava naquele momento era uma garota de coração partido sendo confortada nos braços de duas pessoas que ela amava profundamente e que não eram sua família. Na verdade, eles estavam muito longe disso. Obrigada, ela disse em voz baixa depois de parar de chorar, mas ainda o segurou perto para não perder a abundância de calor que estava recebendo. Até mesmo o corpo sempre frio de Tristan parecia muito quente naquele momento. Não se preocupe, princesa. Leve o tempo que quiser. Tristan e eu não iremos a lugar nenhum tão cedo, a menos que você queira, Malia disse suavemente. MHM não vai embora. Quero ficar assim por um tempo. Alison disse e se aninhou mais fundo no abraço deles. Leve o tempo que quiser. Seu sorriso não pôde deixar de aumentar um pouco quando ela ouviu as palavras de Tristan. Capítulo 60. Bufão, bufão. Um servo podia ser encontrado caído no chão áspero com um dos lados sangrando devido a 4 cortes. Seus olhos tremiam de medo primitivo enquanto ele soltava seus últimos gemidos agonizantes, lutando contra sua morte inevitável o máximo que podia inutilmente para vencer seus instintos de sobrevivência, mas, infelizmente, a morte era uma amante cruel para todos. Seus olhos gradualmente perderam o último brilho de vida, mas antes que sua consciência desaparecesse, a silhueta de um homem apareceu em sua visão e ele finalmente entendeu que não havia como sobreviver. Isso ainda parece estranho, não importa quantas vezes eu passe por isso, Tristan disse com uma leve careta no rosto enquanto era bombardeado com os sentimentos que o servo experimentou em seus últimos momentos. Isso está rapidamente se mostrando irritante. Ele reclamou enquanto pegava o veado e o jogava sobre seu corpo. Suas habilidades tinham sido todas elevadas a um patamar do qual ele já estivera longe, e isso se refletia na maneira como sua força crescia. Além do aumento básico em todas as suas habilidades físicas aparentes, aquelas não tão aparentes foram as que realmente tiveram uma evolução interessante. Primeiro de tudo, ele agora era capaz de secretar veneno de suas presas a qualquer hora que quisesse, e tudo o que seria preciso era uma mordida dele para trazer qualquer presa progressivamente mais perto das portas da morte. Embora ele ainda não tivesse sido capaz de testar sua eficácia contra outros sobrenaturais, ele sabia instintivamente que nem todos poderiam sobreviver a isso, sobrenaturais incluídos. A outra coisa era que agora ele podia rastrear alguém facilmente com suas emoções cruas. Isso, somado a todos os seus outros sentidos, tornava impossivelmente difícil para qualquer presa escapar dele quando entrasse em sua mira.
Ele riu ao lembrar o quão mal-humorada Malia ficou quando descobriu que sua velocidade já assustadora não só aumentou, mas seus sentidos eclipsaram completamente os dela por uma grande margem. Ela não conseguia mais competir com ele em nenhuma área e isso tinha estragado muito seu humor. Outra coisa que era digna de nota era o quão profunda sua conexão com a noite havia se tornado. Era um fenômeno metafísico, mas ele sentia como se a noite estivesse realmente acenando para ele vir para frente e ele estava a apenas um passo de conseguir isso e ver o que a escuridão primordial tinha a oferecer. Com o veado sobre o ombro, seus pés deixaram ligeiramente o chão e com isso ele percorreu uma grande distância. Os primeiros dias após sua mudança foram bem agitados para ele, pois sua sede estava bagunçada e ele sofria aleatoriamente com sua fome. Isso o deixou ainda mais grato por ter alguém como Malia ao seu lado. Alguém que o entendia sem que ele precisasse explicar. Já se passaram 2 semanas desde que mataram o Alpha e nenhuma palavra foi ouvida de Derek. Nessas 2 semanas, algumas coisas mudaram, além de Tristan. Primeiro, Alyson finalmente começou a aparecer e ele tinha vergonha de dizer que não tinha coragem de rejeitá-la, não quando ela parecia tão lamentável. E a segunda era que ele suspeitava que ela já soubesse que eles eram sobrenaturais. Ler emoções era algo muito difícil de fazer e ele ainda tinha problemas para fazer isso com animais. Então não era surpresa que ler e entender as emoções de um humano fosse muito difícil para ele, já que ele não tinha nada em que se basear. Por exemplo, era fácil saber quando algo ou alguém estava bravo, mas entender por que eles estavam bravos e com o que estavam bravos era impossivelmente difícil de fazer se eles não estivessem se concentrando nisso. Foi o mesmo com Alyson. Ele sabia que ela era desconfiada e tinha algum conhecimento sobre o status sobrenatural deles, mas descobrir o porquê levou algum tempo. Mas nada disso a impediu de vir com frequência, então ele simplesmente ficou em silêncio sobre o assunto, principalmente porque tinha certeza de que ela ainda não havia contado a ninguém sobre eles. Droga, preciso cortar e arrumar isso antes que ela venha. Tristan disse enquanto via a casa dele se aproximando rapidamente, com a rapidez com que ele estava se movendo. Felizmente para Alyson, seus pais lhe deram tempo para sair com seus amigos, que eram apenas Tristan e Malia, e ela fez questão de que esse tempo fosse bem aproveitado. Deixando o veado bem longe da casa, Tristan entrou para pegar suas ferramentas antes de passar a próxima hora esfolando e preparando o veado. Como não havia como ele e Malia terminarem toda a carne com a frequência com que ele caçava ultimamente, Tristan começou a vender a maior parte da carne por uma boa grana. 5 pessoas estavam sentadas na sala de estar assistindo a um filme, aconchegadas umas nas outras, comendo salgadinhos enquanto compartilhavam boas risadas e críticas enquanto o filme avançava. Brett e Lori tinham ido assistir ao filme quando Alyson também estava lá e como era a primeira vez que encontravam alguém da família de Tristan e Malia, ela adiou sua ida para casa. Malia sentou-se no meio com Lori e Brett ao seu lado, enquanto Tristan sentou-se entre Malia e Alyson, enquanto os dois o usavam como uma espécie de travesseiro. Bem, Malia o usou como um travesseiro, enquanto Alyson, por mais que tentasse, não era tão sutil com suas intenções. Não que ela tivesse chance de escondê-las quando Tristan conseguia lê-la como um livro aberto, não que ela estivesse ciente disso. Esse deve ser um dos filmes de vampiros mais idiotas e cômicos que já vi. Malia riu quando os minutos finalmente acabaram e os créditos começaram a subir. Certo? Quer dizer, vamos lá, vampiros centenários não podem ser tão estúpidos, podem? Alyson disse rindo enquanto se movia um pouco para ganhar um lugar melhor enquanto se apoiava no braço de Tristan. Sem perder a chance de provocar Tristan, Lori entrou na conversa. O que há com os vampiros antigos e tentando escravizar o mundo? Eles não sabem como usar seu tempo para razões mais produtivas? Pelo menos os lobisomens conseguiram fazer isso direito. Todos riram, 4 deles cientes da piada recorrente, enquanto o último permaneceu alheio ao significado mais profundo da conversa. Eles continuaram rindo enquanto revisavam os momentos engraçados do filme que assistiram até que Alyson viu as horas. Merda, vou me atrasar. Ela disse enquanto se levantava e checava seu telefone, e como ela esperava, havia 3 chamadas perdidas de seu pai. Vamos, vou te acompanhar até o carro. Tristan disse e se livrou das garras de Malia, ignorando o beicinho fofo no rosto dela. Enquanto ambos caminhavam lentamente em direção ao carro dela, Alyson começou a conversar com Tristan. Brett e Lori são legais. Como é que eu não os conheci esse tempo todo? Porque você só começou a vir aqui recentemente. Ela riu disso e o cutucou com os cotovelos em reprovação. E de quem é a culpa? Culpado como acusado. Tristan disse e se virou para Alyson que estava olhando para ele com um sorriso um tanto genuíno. Um tanto, como no que ela estava sentindo às vezes oposto ao que ela estava mostrando. Algo errado? Alyson mordeu os lábios pensando se deveria expressar o que estava pensando, pois poderia parecer ingrato, mas ela também estava se sentindo um pouco insegura sobre isso. É só que você mudou, e eu. Ela não conseguiu terminar suas palavras quando Tristan interrompeu. Você estava pensando se minha reação excessivamente atenciosa e amigável com você é só porque Kate morreu? Alyson abaixou a cabeça envergonhada, mas não podia negar que realmente queria saber. Ela não sabe como se sentirá depois de ouvir o que ele tinha a dizer, mas queria ouvir. É em parte por isso, mas acho que é simpatia natural. Outra, provavelmente a mais importante, é que você é minha amiga e uma querida. Ele disse casualmente antes de balançar a cabeça ao perceber a direção dos pensamentos dela. Você pensa demais, Alyson. Além disso, eu também mudei.
Eles já estavam no carro e Alison estava prestes a entrar quando se lembrou de algo e perguntou. Eu lembro de você e Malia uma vez me perguntando o que eu faria se vocês fossem lobisomens. Por que lobisomens especificamente? Tristan sorriu divertido, mas respondeu, tornando tudo menos ambíguo, mas ainda sob sua frágil ignorância. Bem, é porque lobisomens são meio legais, diferentemente de vampiros, eles são caras pacíficos na maioria das histórias que você lerá. Mas não os que eu li. Ela disse com uma rispidez que Tristan não conseguiu identificar. Então você deve ter lido um livro de terror. Ele brincou, algo que costumava ser raro para ele fazer, mas ele finalmente aceitou que estava mudando e não apenas por causa do sangue de um alfa. Ele realmente estava mudando. Boa noite, Alison. Tchau, Tristan. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.